E vamos lá, né? Então, começar a nossa jornada, né, do Homo sapiens. Não é novidade para ninguém, né, gente, que a gente aí estamos num processo bem longo, né, de evolução do nosso corpo. Essas imagens eu tirei do The History Channel, porque foi a forma mais moderna e prática que eu encontrei de poder ilustrar tanto a evolução do corpo, né, da forma, junto com o crânio em si, porque nas outras pesquisas que eu fiz, eu mostrava o corpo, eu mostrava o crânio, e aqui estão juntos e separados, né? Ao mesmo tempo ali que acontece, né? Junto no corpo, a forma por fora e por dentro também. Bom, então, né, entre aqui 7 e 4 milhões de anos, a gente tem ali o primeiro bípede, né? Então, o primata, primata mesmo, né? O primata dos primatas. Então, dos pequenos ancestrais que começaram a andar de duas pernas, surge o Australopithecus. Gente, eu não sei falar, sempre fui muito péssima de memorizar, assim, nomes, história. Mas, enfim, isso daqui é importante para a gente poder ver, né, toda a nossa linhagem ancestral, porque, veja, só um parênteses aqui, né? Agora com as minhas palavras, vamos sair um pouco da aula de história. Eu posso dizer que 95% das pessoas que chegam no desenho humano já tiveram contato com a constelação familiar ou com algum tipo de terapia transgeracional. Porque até mesmo para a própria ciência hoje é comprovado, né, através da epigenética, que nós herdamos, né, os traumas dos nossos ancestrais, através das nossas células. Então, os traumas dos nossos antepassados são transmitidos para nós, a memória, né, através das nossas células. Isso é já um fato, entende? No question, sem questionamento sobre isso. Então, gente, quando a gente se sistemicamente, né, a gente já tem toda essa memória, a gente herda todo esse comportamento, esse padrão. Imagina, gente, que essa ordem, ela também vale para os nossos ancestrais primatas, entende? Porque até hoje nós estamos nesse corpo bonitinho, lindinho, fofinho, que a gente tem uma consciência, a gente pensa, só que a gente mata ainda. Todos nós trazemos no nosso instinto esplênico, no centro esplênico, né, a consciência de sobrevivência, o instinto de sobrevivência, lá do primeiro bípede, deste aqui. Ah, eu não sou descendente disso. Na sua crença, não, né? Todos nós descendemos, trazemos da nossa memória esplênica esse instinto. E para você que fala, ah, mas a minha religião, ou a minha crença, ou a minha filosofia, ou né, a minha prática espiritual não permite, eu tenho autocontrole. Se você é mãe, ou coloca alguém na sua frente, ou a tua própria vida, que você tenha que, então, escolher, né? Ou matar alguém, ou proteger a vida de um filho, ou de alguém que você ama. Dá uma arma na sua mão para ver se o seu instinto ele não desperta e você não mata. Todos nós que estamos de pé hoje aqui, vivos, respirando, a gente traz esse instinto ainda. Essa é a nossa espécie. E que está em extinção. Que como eu falei no episódio anterior, então só a partir de 2027 começa a nascer, e não é que todas as crianças vão nascer, mas começam então a nascer realmente a espécie que já vai ser, né, não vai ter esse instinto, né, já vai ser uma outra espécie. Que então deixa de pertencer aqui, né, a toda essa linhagem, que hoje nós nos encontramos aqui, né, no Homo sapiens em trânsito.
Então, tudo começa lá atrás, né, entre 7 e 4 bilhões de anos. Depois, né, vem nos últimos 2 bilhões de anos. Então, aqui a gente já começa a ter um desenvolvimento do nosso crânio, do nosso cérebro, né? A gente já começa a criar ferramentas, a gente já começa a ampliar a nossa capacidade de adaptação. Imaginar, 2,5 milhões de anos atrás, a gente já começou a ter esse instinto criativo. Porque quando você começa a criar uma ferramenta, usar uma ferramenta, então a gente já começa ali, né, desenvolver a nossa habilidade de pensar, enfim. Depois de 2 milhões de anos atrás, né, aqui o Homem erectus, então, já dominava o fogo, então a gente já evolui aí, já migrava, já mudava para outros continentes, já se juntava em grupo, então já havia toda uma percepção, né, já de organização de sociedade, já 2 milhões de anos atrás, né? Imagina. Depois, os Neandertais, que inclusive eu super oriento vocês a assistirem. Tem uma série na Netflix que se chama Os Neandertais. Essa série foi uma das séries que me inspirou a fazer essa série aqui para vocês, né, série de 900, porque lá, 400 mil anos, já mostra os Neandertais ali, então, com uma cultura, já o desenvolvimento da cultura, dos rituais, como a gente conhece hoje, da empatia. Então, a gente já vê, embora o centro do plexo solar, como consciência emocional, é muito recente no nosso corpo, mas o plexo solar ele já está, né, no corpo já dos 700, na evolução dos 700 já desde que, né, o homem é homem, mas como consciência, né, muito recente, aqui já na época dos neandertais já se demonstrava ali então a empatia, né, já o desenvolvimento ali dessa das emoções, né, no nosso corpo. E por último, então, né, há 200 mil anos, a nossa espécie, o Homo sapiens, né, que então a gente já começa a falar, porque o centro da garganta, né, a laringe, a fala, esse sentido, se eu não me engano, se essa data exata, 85 mil anos, a Mary sempre traz isso nas aulas, mas como eu disse, né, eu com datas exatas, se eu não tenho uma colinha aqui, é difícil para mim lembrar. Então, há 85 mil anos só que a gente desenvolveu, né, nossa habilidade, nosso sentido da fala, e apenas há 200 mil anos, então, que a gente desenvolveu a nossa consciência, né, a nossa capacidade de discernir, né, o que que é a consciência. Aí já entra o discernimento, né? E se a gente for ver, se vocês forem ver, né, ao longo então desses 7 milhões de anos, além do desenvolvimento do corpo, tem todo um desenvolvimento do nosso crânio também. Não só de tamanho, de forma, mas também de assimilação, né, de raciocínio, de pensamento lógico, enfim, tudo isso acompanha junto com o nosso processo da evolução do corpo. Vamos lá então, tá? Então, gente, aqui vocês começam já então a perceber, né, que tem toda essa linha do tempo evolutiva, né, até os dias atuais. Aqui embaixo, estão vendo eu circulando em azul. E chegamos então no nosso, estamos muito próximos, né, do início da nossa próxima e última etapa, segundo Ra, que então seria o rave, né? Então seria onde a gente conclui o processo de evolução da nossa espécie. Quanto tempo os raves vão andar, vão caminhar por esse planeta, se vão ser 400 mil anos como os neandertais ou 200 mil anos como, né, o nosso modelo atual do Homo sapiens, ninguém sabe. Mas é a partir de 2027, então,
que acontece, né, essa próxima mutação, em que vai ter, né, toda essa mudança no nosso corpo, na forma como a gente sente, na forma como a gente pensa, enfim, na forma como a gente se organiza como sociedade. Então, quando a gente fala de 2027, dessa mutação, a gente vai passar por algo que quando vocês veem, né, nessa linha do tempo histórica aqui, vão ser mutações que aconteceram entre essas mudanças de forma aqui. Então, isso aqui é histórica, história, né? Isso é ciência. Então, aqui em 2027, a gente passa, né, por isso de volta. E nós, né, que estamos vivos aqui hoje, a gente já iniciou esse processo. Porque este processo, na realidade, de transformação, ele iniciou lá em 1781, com a descoberta de Urano. E isso eu vou entrar agora aqui no próximo episódio.